Boa noite, como prometido, estamos aí, uma live 8 horas, esperando o professor Ricardo Tavares aparecer, para a gente começar então a falar sobre alguns assuntos que são pertinentes ao momento. Ricardo, onde você está, meu amigo? Ricardo. Então, galera, vamos remando que o show não para, né? Vamos falar de alguns assuntos que são pertinentes ao nosso momento e vamos tentar fazer uma relação desses assuntos com a história do homem, com o tempo e com os efeitos, as coisas que já rolaram. Vê se o Ricardo entra aí, deve estar entrando aí nos próximos segundos. Entrei um pouquinho antes, para justamente que nada desse errado. Cadê o Ricardo? Ricardo, você me ouve? Então, para quem está entrando agora, a gente ficou de fazer essa live para falar sobre alguns assuntos pertinentes que está rolando hoje e fazer um comparativo, tentar fazer uma relação sobre o que está rolando com os eventos que aconteceram no passado. Então a gente vai tentar fazer um bem bolado aí entre o que está rolando e o que rolou, para a gente tentar entender por que que rola, por que que essas situações acontecem de tempos em tempos e a humanidade acaba repetindo alguns erros, né? E acaba não acreditando na importância da história. Estudamos história para isso, gente. Estudamos história para prever o futuro. Estudamos história para nos prevenir no presente. Então, com os erros do passado, conseguimos nos precaver para o futuro. A gente tem algumas questões que rolaram e que continuam rolando, como por exemplo as questões de saneamento básico e tal. Boa noite, Neucina, um prazer tê-la na nossa live. Daqui a pouco eu vou te chamar para falar. Se o Ricardo não aparecer, vamos eu e você. Tem muita gente entrando, muitos alunos, muitos ex-alunos, muito bacana. Pois é, cadê o professor Ricardo Tavares? Professor Ricardo, entrou aí, Ricardo? Manda uma mensagenzinha aí pra mim. Ricardo, cadê você, Ricardo? Tá entrando. Tô aqui, André. Grande Ricardo. Ricardo, eu fiz uma prévia. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo perfeitamente. E aí, como é que tá? Bom, André. Consegue me ver? Consegue me ouvir? Consigo te ver e te ouvir bem. Você consegue me ouvir e ver bem? Maravilha. Já ia chamar a Neucina para falar comigo aqui, ó. Se tá atrasando, então eu vou pôr a Neucina aqui. Não, seria uma honra a Neucina participar, mas eu fiquei sabendo, não sei se isso é fato, que parece que só pode fazer duas lives ao mesmo tempo, né, André? Duas Pois pessoas na é, live. mas daqui para o final da semana vamos desenvolver uma forma de fazer uma roda de conversa. É. Hoje, André, só informando para vocês, para os meninos aí, eu descobri um programinha, um aplicativo que pode ser baixado ou no computador ou no celular, que chama Zoom. Já ouviu falar? Sim, sim, já ouvi falar. Tem algumas escolas que estão usando ele, inclusive, viu? Tem algumas escolas que Hoje, estão dividindo o tempo de aula e aí o professor entra no horário, 50 minutos e dá aula pelo Zoom. maravilha. Hoje, inclusive, nós tivemos a primeira reunião em outra escola, que eu trabalho também, pela manhã. Fizemos uma reunião lá de 40 minutos, muito boa, funcionou bem, sabe? Quando você utiliza o computador, Maravilha. você abre todas as fotos que está.
Ricardo, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, mas você está travando. O nome do app é Zoom. Isso, Otávio, Zoom. Esse mesmo. Eu estava até conversando mais cedo, as dificuldades vão fazer a gente aprender um monte de coisa, né, André? Com certeza. Então, eu queria comentar algumas coisas aqui, André. Você tinha me mandado um roteiro, você sempre preparado, né? Sempre faz roteiro para a gente pensar as coisas, né? Mas eu tinha pensado em comentar uma coisa interessante. Não sei, Eu, ta- pode ser, eu tava querendo, eu tava querendo começar com a peste negra. peste negra. Peste Maravilha. negra. Ué, você que dá Um, o tom ter, aí. um, um terço da população da Europa, 200 milhões de pessoas morreram, foram extirpadas da face da terra pela falta de saneamento básico e pela ignorância. E um comparativo que eu faço, Ricardo, que eu penso, não sei se você concorda comigo, é que naquela época não havia informação, não é? Não havia, não havia educação, as pessoas eram analfabetas, a Igreja Católica tinha aquele seu grande poder e não permitia que as pessoas, então, obtivessem conhecimento. E aí eu fico pensando, isso aconteceu em 1350, né? E aí eu fico tentando fazer uma relação com a falta de higiene, não a falta de saneamento básico, isso até que grande parte da Europa aprendeu, mas a falta de higiene mesmo do ser humano. Hoje a gente tem tanta informação e acaba sendo ignorante e ignorando os princípios assim mais básicos da higiene pessoal. Eu falo por mim, falo por pessoas que convivem comigo, que a gente acaba ignorando tanta coisa. Quando a gente é criança, a mãe manda a gente lavar a mão, a gente vai lá e lava a mão antes de comer. Aí a gente fica adulto, fica velho, e na rotina de trabalho a gente chega em casa e come, simplesmente come. São coisinhas pequenas que acabam fazendo com que as coisas, com que os vírus, as doenças, as bactérias, elas acabam se espalhando por conta da nossa ignorância num mundo tão complexo que a gente não consegue fazer coisas simples. E aí? Eu não sei se o Ricardo tá travando para todo mundo, gente. Alguém me dá um feedback aí, alguém escreve aí para mim se o Ricardo tá travando para vocês também. O Ricardo tá travando. A internet do Ricardo parece que não tá muito boa, não. Bom, enquanto o Ricardo se ajeita lá, e o que acontece? O mundo evolui, a tecnologia evolui, antenados tecnologicamente, e a cada dia, Ricardo saiu, e a cada dia parece que nós levamos com menos responsabilidade questões simples e que salvam vidas. Deixa eu tentar chamar o Ricardo aqui de novo. Então, meninos, quando a gente faz essa relação da peste negra, e a gente fala, então, 200 milhões de pessoas morreram por falta de higiene, a gente fica pensando, cara, mas como que isso é possível? Como que isso acontece no mundo de hoje, sabe? Isso aconteceu em 1350 na Europa, uma Europa que não tinha nem sistema de esgoto, as grandes, aglomerados populacionais, grandes cidades, onde as pessoas elas defecavam e faziam suas necessidades num balde e de manhã cedo jogavam na rua o balde.
Quer dizer, elas viviam no meio da merda, literalmente. Então é notório que acontecesse esse tipo de situação na Europa, daquela época. Agora, esse tipo de situação no mundo atual, e não que as nossas que essa pandemia ela seja causada pela falta de higiene ou pela falta de saneamento básico, mas veja, o transmissor somos nós. E nós transmitimos, sim, pela falta de higiene. Se nós fôssemos mais cuidadosos com a higiene, mais cuidadosos com a nossa casa, com o nosso corpo, com as nossas coisas, grande parte do que está acontecendo não aconteceria. Uma outra pauta que a gente tinha guardado, então, ó, o professor Ricardo voltou, vamos ver. Vamos ver se eu consigo chamar ele de novo aqui. Ricardo. Vamos ver se ele volta. Meijan, boa noite. André, estou aqui de volta. Deixa eu comentar uma coisa que você está falando aí. Eu posso te Por interromper? favor. Claro que pode. André, essa questão, eu sempre comento com os meninos, nas nossas aulas, uma coisa que me preocupa é a questão da administração pública, como ela vai se comportar. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, por exemplo, nós tivemos uma medida do governo do Estado, né, desde segunda passada, aliás, uma medida completamente de se aplaudir, né, que foi, o Estado de Goiás, inclusive, foi um dos primeiros estados que começou a prevenção de uma forma correta, né? Aí a gente viu hoje uma forma irresponsável da Prefeitura de Goiânia, que lança uma campanha maluca uma campanha de vacinação para os idosos, necessária, mas completamente mal elaborada, mal pensada, né? E a gente viu hoje, inclusive o próprio governador, criticando essa falta de noção da Prefeitura de Goiânia, né? Porque hoje de manhã, não sei se você viu, estava lotado de idosos lá no campo do estado, lá do Ale Pinheiro, no campo do Goiás, né? Então, assim, é colocar os nossos idosos, entes queridos, para se contaminar. Então, isso é uma coisa completamente preocupante, porque é a falta de noção de alguns administradores públicos que nos colocam nessa situação também. Só corroborando o que você está falando aí, né? Eu fiquei muito Não, triste. é justamente, tem tudo a ver com a minha fala. O que eu estava falando era justamente isso. Uma coisa é a pessoa ser ignorante em 1350, outra coisa é a pessoa ser ignorante hoje, né? Tratar com descaso uma pandemia, tratar com descaso uma doença. É o que está rolando em grande parte da nossa administração pública. Exatamente. Os idosos são os que mais estão correndo risco. E o Ricardo travou de novo. Eu estou te vendo. Mas você está travando. Está travando? Agora estou te vendo. Vai lá, vendo. manda bala. André, eu estava vendo ontem que alguns outros estados, na maioria dos estados do Brasil, somente de quinta-feira para cá que começou esse processo de paralisação que nós estamos, né? Então nós saímos na frente, isso é importante. André, eu estou lendo aqui, fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tem um monte de comentários dos alunos aqui, interessante. Sim. A gente vê a possibilidade de responder, né? Eu estou vendo aqui um colega que está comentando que amanhã vai fechar o transporte coletivo, né? Havia uma decisão, né? Uma orientação da CMTC, havia uma orientação da CMTC de parar o transporte coletivo, né? E só funcionar para casos extremos. Parece que essa decisão foi mantida, mas vai abrir algumas exceções para quem precisar fazer viagens extremas, né? Então, realmente, essa semana entrou num momento de paralisação total, né? De todos os lugares, né, André? Se você olhar por todos os caminhos, todas as informações que eu tive hoje pela imprensa,
perceber que está paralisando o estado inteiro. Hoje eu vi, né, lá no Recife, tinha turista querendo visitar a ilha aqui, a ilha linda que tem lá no Recife. As pessoas estão se conscientizando ainda, infelizmente. Estão vendo muitas pessoas ainda que estão saindo, não se atentaram para o grande problema que nós estamos passando, né, André? Ricardo, vamos dar um salto temporal e vamos lá na peste pneumônica. Lembra dela? Sim, Também sim, conhecida como gripe espanhola. exatamente. Eu, Em eu, 1918. Isso, vai eu, lá. eu tenho uma coisa para comentar isso aí. Aliás, eu queria até mandar uma mensagem hoje para um amigo meu, André, mas uma coisa interessante que eu estou desde cedo querendo mandar essa mensagem para ele, mas nós estamos trabalhando demais, né? As pessoas acham que a gente está de férias, né? Isso. Mas um comentário que eu vi, ontem eu estava lendo uma coisa sobre a revolta da vacina, né? Que aconteceu no início do século XX aqui no nosso país, né, André? E uma coincidência Uhum. grande que nós tivemos aqui, que o presidente da República, Rodrigo Salles, Rodrigo Alves, o cara completamente foi o presidente da República que começou essa ideia no Brasil, iniciou o século XX, saneando o Rio de Janeiro, que era a capital na época, né? Saneando o Rio de Exatamente. Janeiro, trazendo a modernidade, e trazendo essa informação para as pessoas, né? Inclusive a questão da vacina, né? Lembrando que dentro disso aí, se não fosse fundações privadas, o governo naquele momento não estava afim de fazer nada, né? A Fundação Oswaldo Cruz foi que deu show, né? Exatamente. E o presidente Rodrigues Alves, inclusive ele tinha perdido uma filha em 1870 de febre amarela. Olha a doideira, olha as coincidências que esse presidente passou. E aí, no início do século XX, o cara que implementou Isso, tudo isso, houve um movimento contra a vacina, André. Então, isso foi uma coisa complicada que nós exatamente. tivemos, né? As pessoas ficaram Agora, com medo. eu É uma gosto sempre de fazer desinformação. essa relação. Eu gosto sempre de Aí, fazer essa André, relação. só continuando, Aham, só para chegar no que você falou, eu queria te ouvir. aham. Esse mesmo presidente terminou seu mandato, né, com essa parte positiva, né, de sanear o Rio de Janeiro, tentar melhorar, trazer o que a Europa estava começando a viver, que já tinha vivido com a Belle Époque, né, a luz elétrica, que tinha chegado com essa virada do século XIX para o século XX. O cara trouxe isso para o Brasil, né? E aí passam outros presidentes. Quando foi em 1900, chegando a década de 30, 1918, 1919, o cara ganha a eleição, né? E nem assim. Ele ganha em 18, e em janeiro, em 17, eu acho que é 17 de fevereiro de 2019, o cara morre de gripe espanhola. Olha que coisa, que coincidência. O cara que em 1870 tinha perdido a filha, né, com febre amarela, e no início do século XX, 1904, ele participou veio desse processo de saneamento básico do Rio de Janeiro, que era a capital, e em 19, 18 para 19, o cara é um dos maiores vítimas, né, inclusive perdendo a vida, né? Morreu o presidente da República. Olha que loucura que foi essa questão da gripe espanhola no mundo, né? Ricardo, quando a gente fala de revolta da vacina, eu gosto de fazer essa relação e trazer para cá de novo. Olha só, hoje nós temos no Brasil movimentos de pessoas que são contra a vacina, que não pode vacinar, que vacina ela piora a situação. Beleza, você tem um apanhado de populosos, pessoas principalmente moradores de favela, de situação periférica, em 1904, que são contra a vacina, é compreensível. Eles eram analfabetos, eles viam que os ricos deixavam qualquer coisa, só não deixavam de sair das costas deles. Eles viam que os ricos queriam extirpar a pobreza da face da terra, e aí, do nada, vem uma campanha do governo falando que vai curá-los, que vai imunizá-los de X ou Y doença. Cara, sinceramente, se eu fosse um morador de uma periferia carioca naquela época, eu não ia vacinar também, não.
Não ia mesmo, eu ia ser um cara analfabeto, ignorante e que estava morrendo de medo de morrer. Agora, você traz isso para o nosso contexto atual e hoje você tem movimento. Gente, é impressionante. Hoje você vê nas redes grupos atualicíssimos falando que se sair, o dia que a vacina para o coronavírus chegar, eles não vão tomar, porque eles não vão ser objeto de experimento. Cara, é impressionante a ignorância que nós temos nos dias atuais, porque é o mundo da tecnologia, é o mundo da informação. Exatamente. André, sabe o que eu ouvi ontem, cara? Isso eu fico chateado quando acontece uma coisa dessa. Ontem tinha uma coisa daquele imbecil do Olavo de Carvalho. Ele fez um vídeo no YouTube. Eu não sei o que oh, eu não eu sei não se o sei vídeo se a palavra imbecil, eu não sei se a palavra imbecil pode, viu? Ah, tá bom, desculpa. Então, aquele senhor chamado Olavo de Carvalho, que tem uma falta de massa cefálica, talvez, ele soltou no Facebook, eu acho que foi ontem, antes de ontem, que isso tudo é uma invenção midiática, que não havia contaminação do corona. Hoje, acabei de ver aqui, antes de ligar a live aqui, André, acabei de ver no site aqui, que o YouTube tirou de circulação esse vídeo que ele fez. Olha que doideira. Sim. Então, Tem gente sendo bloqueada. Uhum. Exatamente. André, posso responder uma pergunta de um aluno aqui? Deve responder, por favor. Olha só. Eu li uma pergunta aqui, mas um aluno perguntou se parar os investimentos nessa área de saúde pode voltar à proliferação de outras doenças. Isso é completamente verdade. Claro que pode. Eu estava no final de semana conversando com meu pai, visitando. Meu sobrinho perguntou para mim sobre essa questão do sarampo, né? Algumas doenças, né, que a gente achou que já tivesse passado, já tivesse terminado, não voltaria, elas estão voltando. Então, isso é falta dessas questões de políticas públicas de saúde, né? Infelizmente, as pessoas têm que se informar mais, ficar mais atentas a essas questões. Enquanto você vai respondendo aí, eu vou respondendo aqui. Parece que esse processo de ignorância, de alguns comentários complicados estão voltando. Isso me assusta muito, André, viu? Você tem visto isso? Demais, demais. Parece que estamos vivendo um retrocesso, né, Ricardo? Não, olha estamos só. vivendo um retrocesso. Não, aqui, já que a gente já está falando de retrocesso, deixa eu tocar num ponto muito importante. Muito importante. Tem alguns colegas da área da educação achando, assim, dando certas opiniões e de que a educação à distância para alunos de Fundamental 2, alunos de Fundamental, então, de 6º a 9º ano, funciona muito bem, funciona melhor que em sala de aula. Gente, pelo amor de Deus, tem uma experiência extremamente confusa de uma semana e já tem gente tirando essas conclusões de que é funcional para um aluno de 6º ano que não dá conta de enviar um e-mail. Eles não estão preparados para isso. E aí, em uma semana, já tem gente tirando conclusões. O Brasil de hoje é esse. Você consegue tirar uma conclusão de uma situação extremamente complexa e confusa em 2 horas. Em 1 hora de conversa, você consegue tirar a situação, amarrar a situação, assinar a situação, protocolar a situação e está tudo certo. O Brasil está andando para trás, cara. Exatamente. Esse é o momento. Um aluno aqui que falou que isso que fizeram com o Olavo de Carvalho chama-se strike. Obrigado pela informação. Alguém tinha me dito isso antes. Strike. André, essa questão aí é o seguinte, eu esqueci o termo, mas eu tinha visto outro dia o Karnal falar isso. O Karnal tem falado muito isso, o próprio estou aqui citando o Karnal, o Leandro está ouvindo isso aqui. Leandro, fecha os ouvidos, tapa os ouvidos aí. Eu vou falar do Karnal, eu vou falar do Cortella. Eles falam muito sobre isso, né? A ignorância digital que nós estamos passando, né? As pessoas não leem nada, pouca informação e vão para as redes sociais ter certeza de um monte de coisa. Nós estamos passando por esse momento. Nós temos que nos preparar muito.
temos que ficar atento a tudo isso. Eu tenho brincado muito com essa questão das fake news. Eu passei um problema essa semana com uma tia, André, por conta de fake news. Ela estava participando de um grupo de família, que a gente participa, né, André? E aí as pessoas do grupo vão mandando tudo que vê, né? Tudo que vê e recebe de manhã, sem checar a informação, vai passando loucamente. E a minha tia ficou, assim, preocupada demais e passou por um processo assim, até de ficar meio preocupada, de piração com isso. Mas, felizmente, ela está bem, deu tudo certo. Mas isso aí, essa questão de fake news está acontecendo demais. Uma coisa nós temos que ficar atento, é checar as informações, André. O que a gente mais tem hoje é pessoas que se diz dono da verdade, né? Então nós temos que ficar muito espertos com essas coisas. Ó, Ricardo, estamos com um célebre professor de biologia, amigo meu aqui, ó, Tiago. Saudade de você, Tiago. O cara é fera, hein? O cara é fera. Professor de grandes escolas. Hoje ele está em Palmas, tá no Tocantins. Muito bom, Tiago. Como que está a prevenção aí no estado, né? Grande estado. Tenho vontade de conhecer demais. André, tinha uma aluna que comentou uma coisa aqui sobre a questão do piolho, né? Lembrei que as pessoas são tão Ela falou que influenciadas. alguém falou aí que tá com saudade de piolho, né? Foi. As pessoas são... Eu posso com um negócio desse, não, Ricardo? Acaba comigo um negócio desse. As pessoas são tão 1806, o navio, as pessoas ficavam mais de um mês no navio e as pestes se proliferavam, né? E aí deu uma questão de piolho nas mulheres, as mulheres raparam a cabeça, a rainha chegou aqui careca e o pessoal do Brasil olhou aqui e falou, uai, é moda ser careca? É moda, vamos rapar a cabeça. Vamos rapar a cabeça. A moda da Europa é rapar a cabeça. Então, a corte brasileira, né? Corte brasileira usando 3 blusas, um colete, um terno de veludo, uma peruca, maquiagem e tomando chá quente às 5 da tarde, porque era hábito se usar assim e se fazer assim na Inglaterra. Então todo mundo fazia, né? Exatamente. O problema, né, André, é que as pessoas queriam manter o mesmo hábito do chá, sendo que aqui a temperatura é completamente diferente de lá, né? Como que você fica tomando chá aqui 3 horas da tarde, né? Olha, eu sou a favor da jurisprudência bermuda. Eu sou a favor da jurisprudência bermudinha. Eu sou a favor de que a jurisprudência brasileira ela se traveste ainda por conta da jurisprudência europeia. O mundo inteiro se veste como o juiz, a parte jurídica da jurisprudência da Europa, né? O juiz se veste como o juiz europeu, o advogado só pode entrar de terno. Só que nós temos condições climáticas totalmente diferentes, né? Uma coisa que eu brincava muito, que o Papai Noel aqui, ele tinha que usar a tanguinha. Não era aquela roupa vermelha grossa daquele tamanho, não. Porque o Brasil é outro, gente. O Brasil é totalmente diferente. Mas acabamos que até hoje, acabamos seguindo ainda toda essa influência cultural, essa influência econômica e agora até influência viral devido à globalização, né? Exatamente. Ô, André, deixa eu dar um relato aqui. Eu tô feliz aqui. Você tá olhando aí em cima aí, você viu que tem 38 pessoas participando, André? Ô, cara, maravilha. Eu nem me ligo nessas coisas. Eu tenho que aprender ainda. Eu tenho que aprender todas essas coisas. Tem alguém falando do nazismo aí, ó. Eu vou falar daqui a pouco. André, me dá licença, deixa eu agradecer esse povo aí. Claro. Eu quero agradecer vocês, gente. 38 pessoas para essa primeira live que nós estamos fazendo. Eu só tenho que agradecer. Eu já tenho várias vezes pensado em fazer várias lives aqui para falar de vários assuntos, né, André? E dessa vez nós fomos forçados a fazer isso, eu estou satisfeitíssimo, né? Exatamente, Eu estava vendo na semana passada, teve uma live de um grande professor, não sei se você já ouviu falar dele. Lembra do professor Jeová, André? Que deu aula no... Lembro. Você lembra do alternativo vestibulares? Lembro, sim.
Alternativa. Então ele fez uma lá na semana passada e foi muito boa. Eu participei, comentei, inclusive, e ele teve uma participação assim, mais ou menos um pouco mais de 100 pessoas. Então, eu vendo uma live dessa aqui, nossa, com essa quantidade aqui, eu fico muito feliz, viu? Claro que Muito professor, colega aí com a gente, viu, Ricardo? Muitos colegas. A Murani tá aí, a Meidian tá aí. Muitos colegas, maravilha, muitos professores aí também. maravilha. Viu? Eu que Obrigado, gente. agradeço. Valeu demais. Eu fico feliz. Eu fico feliz com essa participação dos amigos e com o apoio, né? E o professor Tiago aí tá falando um monte de coisa interessante aí. Que pena que não dá pra gente ficar respondendo tudo, né, André? Não, mas é verdade. É verdade. André, essa live aí tem que ver se Letícia, você que nós vai vamos. responder. Letícia, nós vamos marcar outros dias, sim. A ideia é que a gente agora faça sempre e André, pelo menos deixa uma eu vez por aproveitar. semana. Você tá vendo aí o Matheus Henrique tá perguntando se vai ter live todos os dias. Eu tava pensando, André, a gente já marcar outra live para quinta-feira. O que você acha? Quinta-feira? Ué, dá tempo da gente organizar, fazer mais Vamos fazer o coisa. seguinte, vamos marcar agora com eles, não? Porque você sabe o jeito que eu sou. Se eu marcar, eu vou cumprir. E eu não sei como Claro. que vai estar a carga de trabalho. Meninos, quando eu anunciei a live anteontem, eu fiquei aí 10 minutinhos, 5 minutinhos falando, e eu falei uma coisa importante. Ricardo, tem gente proliferando, eu vou falar proliferando, eu vou usar essa palavra, nas redes, que o professor está de férias. O professor é o bicho mais à toa, foi o primeiro a parar. Galera, olha só, nós estamos recebendo carga de trabalho em e-mail, em WhatsApp e tudo mais, assim, cargas de trabalho inimagináveis. Nós estamos recebendo atividades que antes a gente vistava caderno, corrigindo o quadro, agora a gente está tendo que olhar uma por uma. Então são assim, são 500 tarefinhas que chegam de uma vez no e-mail da gente. Então o professor está trabalhando muito e garanto a vocês, nada substitui a aula presencial. Tá? Tô louco para trabalhar, tô louco para ir para a sala de aula. Fora que eu tô com saudade da maioria de vocês também. Então ainda tem isso, ainda tem essa questão. André, esse pessoal aí que tá falando isso aí, fazendo essa proliferação aí, é o pessoal que acredita na Terra plana, né? Não? Deve ser, É o pessoal deve do ser. movimento anti-vacina, não são esses? Antivacina, terra plana, Que não deve ser. acreditam no aquecimento global, Exatamente. Não acredita no coronavírus, que acha que não matou ninguém. é só uma Mas, gripe. André, olha só, a professora Murani acabou de comentar aí que reinventando sempre, é isso aí, Murani. Eu vi um aluno aqui comentando sobre as atividades passadas pela escola para vocês. Olha só, nós tá nos planos. Hoje eu passei a tarde várias vezes, conversei com o André hoje, 4 vezes, né, André? É, Mas nós temos que falamos. fazer depois, comentar algumas atividades nossas aqui na live. Nós já pensamos isso. Então eu acho que nós temos que fazer umas 2 ou 3, né, André? É assim, Alessandra, só responder a Alessandra aqui. Alessandra, nunca trabalhamos tanto, nunca fomos forçados a desenvolver tanta coisa, tantas formas de tentar atingir o aluno. É o que eu estava falando com o Ricardo mais cedo, Alessandra. Aluno de fundamental, principalmente o aluno de fundamental, ele não tem essa condição. A gente vai fazer, a gente está fazendo o melhor que a gente consegue para chegar nesse aluno de sexto, sétimo, oitavo ano, mas não é fácil. Eles não têm essa proatividade de estar nesse sistema EAD à distância. Então, assim, é complexo, não é uma coisa para se pensar, não é uma coisa para se avaliar, avalizar, não funciona. É necessário, vamos fazer, pela emergência da hora. Mas falar que isso funciona, que isso é legal, que isso é bacana, esquece. Nada substitui presencial. Desculpa, Ricardo. André, olha só, hoje quero comentar um negócio aqui com você. Teve uma pergunta muito importante de uma aluna, eu queria, do terceiro ano, que é uma reflexão importante. Eu queria fazer aqui, deixar essa reflexão no ar, que nós estamos trabalhando na geopolítica com os meninos, não sei se vocês estão vendo isso nas outras escolas, sobre a questão dessa nova geopolítica, e aí nós falamos sobre o mundo bipolar, né? Assim que acabou a Eu Segunda Guerra agradeço sua mãe. Mundial. Oi? Não ouvi?
Desculpa, estou respondendo aqui. Então, nós comentamos lá que assim que acabou, houve aquela divisão do mundo em duas partes, né? O mundo bipolar, Estados Unidos versus União Soviética. Os Estados Unidos, nessa tentativa de não deixar a União Soviética passar para o lado ocidental, criou, né, o famoso plano Marshall financeiro, também no plano político, financeiro, mas político, Claro, de exato. emprestar dinheiro para essa tentativa de reerguer os países. E aí um aluno me fez uma pergunta muito importante, André, porque alguns empresários aqui no Brasil estão comentando por que os Estados Unidos não faz um novo plano Marshall. Ela é uma pergunta interessante, boa para a gente fazer um debate, né? E aí eu respondi para ela, que são momentos completamente diferentes, né? Os interesses dos Estados Unidos naquele momento são interesses um pouco parecidos com os interesses de agora, né? Não tem como a gente pegar um recorte daquele momento, daquela década de 40, década de 50, trazer para cá, do século XX passado, né? Mas é importante, porque tem alguns empresários que ainda nessa vibe de financiamento dos Estados Unidos para ajudar o mundo, né? Nessa crença. A gente tem que ficar Tem uma muito questão esperto. importante. A gente tem que ficar Tem uma questão esperto. muito importante. Pois é. A gente tem que ficar esperto. Tem uma questão muito importante. Eu acabei de ver, André, só para concluir, uma coisa muito... que foi um cara, não sei se você conhece, deve conhecer, óbvio, um cara chamado Guga Chakra, que é um dos maiores jornalistas da Globo News. Ele comentou agora há pouco de que há uma previsão ruim de que os Estados Unidos está aumentando esse nível de mortes e contaminados com o vírus corona, né, a Covid-19. Então, há a possibilidade dos Estados Unidos ter muitos mortos. Então, os Estados Unidos não conseguiria fazer esse empréstimo, estilo plano Marshall da Guerra Fria, porque os Estados Unidos vai ter que se cuidar, né? A potência vai ter que se cuidar. Uma coisa que tem que ficar muito clara, Ricardo, que os Estados Unidos não têm condição de fazer isso. O poder econômico dos Estados Unidos está ou emprestado, então eles não têm dinheiro, o dinheiro deles está na mão dos outros, e o poder econômico dos Estados Unidos está no seu território. A base econômica no mundo inteiro é ouro. Todo mundo se baseia no ouro para produzir sua moeda. Os Estados Unidos se baseiam no seu território. Então, quer dizer, o que os Estados Unidos têm é hipoteca de fazenda, terreno, força aérea, força aeronáutica, é empréstimo no mundo inteiro. Ele não tem grana, ele não tem condição de gerar esse poder econômico para emprestar hoje em dia, para falar vou reerguer as nações e ganhar mais com isso. Ele fez isso, funcionou bem, só que até hoje ele não recebeu, porque ele não se importa em receber, ele quer receber juro. E os países, por suas vezes, também não querem pagar, então vão pagando juros. Então ele não teria a mínima condição hoje de fazer isso, nem se quisesse, nem financeira. E aí a gente, já falando nesse poder econômico, a gente fala também da invasão europeia e principalmente oriental e asiática que os Estados Unidos sofrem. Então, os Estados Unidos hoje não é dono nem da sua indústria. A sua indústria não é mais dele. Então ele não teria essa condição, essa potência aí que ele já foi, ele não é mais. Ele não é mais. Uma coisa, mais uma relação que é bacana. Tem gente comentando que porque agora, por causa do corona, a China vai ser a potência. Gente, a China vai ser a grande potência mundial de qualquer forma. Com corona, sem corona, a China caminha para ser a maior potência do mundo, independente de coronavírus. Então, amanhã ou depois, vão falar que a China cresceu devido ao golpe do coronavírus. Já tem falado, né, que é o golpe do coronavírus. Pelo amor de Deus, gente, tira isso da cabeça. País nenhum do mundo extermina 10, 20, 30% da população para se tornar a grande potência do mundo, não. A China já caminhava para isso. O que pode acontecer é esse processo acelerar um pouquinho. Não tem jeito. A China vai ser a próxima maior potência. Os impérios caem. Todo grande império caiu. E a vez dos Estados Unidos está chegando. E a China é a próxima. André, eu estava ouvindo isso. Você me proibiu de falar, mas teve um deputado, eu vou falar o primeiro nome dele, um deputado federal chamado Eduardo. Não vou falar o sobrenome dele. Não proibi não, só não pode xingar. Ah, tá.
Então, esse deputado, que eu não vou falar sobre Ó, Ricardo, antes de mais nada, vamos caminhando para encerrar, tá? Mas 5 minutinhos, 3 minutinhos, vamos ver sua fala aí e vamos encerrar, tá. beleza? Então, deixa eu falar a última coisa aqui. André, esse deputado, na semana passada, veio com essa conversa, espalhou isso pelos seus asseclas, seus seguidores, né? Ele falava que isso, que o problema, que a China fez um golpe, né? É bom lembrar, e aí os meus alunos que estão aqui vendo, os seus alunos do terceiro ano, que são os alunos que têm que estar mais atentos, né? O de segundo ano também, mas de terceiro, porque vão fazer vestibular esse ano, né, André? Exatamente. A China está vivendo, neste momento, uma recessão que eles não têm em 1970. Então, como que a China vai criar uma recessão no seu país, que não acontece há mais de 40 anos, para fazer disputa econômica? Isso é de uma idiotice que essas pessoas, que vocês não podem, porque nós não podemos cair nisso, né, André? Você está num crescimento acelerado e para. Nós temos que ter responsabilidade com esses comentários, né? Então, é muito importante saber disso. O Arthur está comentando aqui, voltar a terminar o nome do deputado com um emoji, eu também. Mas, nas minhas redes sociais, eu vou fazer um comentário sobre esse tal deputado com sobrenome. Ó, os meninos estão preocupados se vai ter GIESC. Gente, sobre o GIESC eu tenho um comentário. Pode ser, André? André? Manda. O Comitê Olímpico, ontem, brasileiro, fez uma solicitação para o Comitê Internacional, né? Para ver se adia as Olimpíadas do outro semestre ou para o ano que vem, porque os atletas do Brasil e aqui dos países da América não estão se preparando. Então, essa resposta eu dou para os meninos aí do GESC aí. Vocês não estão se preparando, como vocês vão disputar o GESC? Né, André? Não tem como, tem que treinar, tem que treinar. Tem que ficar em casa. Galera, vamos caminhar para finalizar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se a gente consegue responder alguém aqui, alguma coisa. Vai ter GESC, provavelmente não sei. Isso é coisa da coordenação da escola. Jogos internos, gente, não interessa qual escola, isso é coisa da coordenação. É eles que vão resolver isso aí. Se o planeta acabar, o Neymar acaba. Oh, meu Deus. Eu acho que é isso aí. Tem que ser otimista mesmo. E ficar em casa, gente. É só ficando em casa que a gente vai pra rua. Não tem jeito. Deixa eu dar minhas considerações finais, André? Por favor. Quero agradecer aqui essas pessoas que oscilaram aqui, mais ou menos 40 pessoas, nessa primeira live que nós fizemos, né, André? Obrigado. Continue seguindo as nossas redes sociais, nós estamos aí passando informação. Pode mandar mensagem que eu respondo. Estou online quase o tempo inteiro. Eu agradeço o André por ter feito esse convite para mim, grande parceiro de contato longa já, né, André? Parceria forte aqui. E eu quero dizer para vocês que, infelizmente, a frase que já virou clichê, mas é verdadeira. Fique em casa. Nós estamos passando por um momento que nós estamos, aqui na cidade de Goiânia, principalmente, nós estamos conseguindo avançar, sair na frente de outros estados. Então, vamos manter. Vamos conseguir ficar em casa. Álcool 70, galera. Ó, exatamente. Álcool 70. Cuidar dos nossos idosos. Então, é isso. A informação agora vão ser online, até a gente sair dessa crise difícil que nós estamos passando. Um grande abraço. Tchau. Valeu, Ricardo. É o seguinte, galera, algumas perguntas aí sobre quando se tem previsão de voltar à aula. Gente, a última posição do governador do estado foi 4. Foi, então, paralisação, quarentena até dia 4. Mas, se eu não me engano, hoje já teve uma reunião. Eu não sei dizer para vocês. Não há previsão. A verdade é essa. A última palavra do governador foi dia 4. Vamos esperar, porque hoje teve reunião e provavelmente saiu outra data. Infelizmente, não estamos aptos e capacitados para dizer para vocês. Por volta do dia 4, por volta do dia 10, por volta do dia 20. Infelizmente, nós também não temos essa informação.
estamos ansiosos para voltar. Isso pode ter certeza que estamos ansiosos para voltar. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Vamos fazer outra essa semana, o Ricardo está querendo fazer outra. E a gente faz sim. Vamos organizar e a gente solta nas redes aí o dia. Sugiram para nós, meninos, sugiram temas, tá? Vão aí durante a semana jogando nas redes, o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam que a gente falasse, beleza? Obrigado. Aí, André? Fala, Ricardo. André, Pode falar. antes de terminar, eu queria falar assim, ótima ideia. Eu acho que tem que partir também de vocês, sugerir pra gente o que vocês queriam que a gente comentasse, né? Porque são tantos temas, né, André? São tantas coisas que estão passando tão rápido, né? E a gente tem várias turmas, então são temas diferentes, né? Então sugiram pra gente, manda mensagem, manda e-mail, manda mensagem no Instagram, no Facebook, que a gente responde. Beleza, André? Olha aqui, eu tô aqui do lado, aqui, uma mensagem para meus alunos do 8º ano, ó. Olha o que eu tô aqui, ó. O Globo. Muito bem. Estudar. O Globo. Estudar. Ó. Vamos estudar. É isso Aproveitar aí. isso para estudar. Tem muito filme bom, série boa, estudar. Vamos ler. Tchau. Abraço. É isso aí. Pergunta, Letícia, pra gente encerrar, vai. Vai perguntar mais não? Túlio é o próximo. Então tá bom. Beleza. Obrigado. Falou, Ricardo. Tchau, gente. Valeu. Tamo por aí. Abraço.